Olá, seja bem-vinda a mais uma aula, bem-vinda à aula 2. Que bom estar aqui contigo de novo e hoje vamos falar sobre o jeito certo de emagrecer com saúde e sem voltar a engordar. Durante este curso eu estou a ensinar-te aquilo que nunca ninguém te ensinou sobre emagrecimento. Eu vou ensinar-te a emagrecer sim, com saúde, longe das dietas loucas, longe das restrições e desta vez sem voltar a engordar. E quem sou eu? O meu nome é Sara Sá, eu sou formada em nutrição com especialidade em nutrição funcional, eu sou especialista em emagrecimento feminino, hormonas e metabolismo. Eu sou criadora também da comunidade Sempre Magra e hoje ajudei milhares e milhares e milhares de mulheres a emagrecer com saúde e sem voltar a engordar. E na aula passada nós falamos então sobre o primeiro passo para emagrecer. Então tudo o que está a travar o teu emagrecimento, tudo o que tem que ficar para trás para agora dares um passo no caminho certo. Então se não viste a aula 11, caíste aqui de paraquedas, depois revê a aula, tá? Nós vamos ter, tivemos a aula 1, agora a aula 2 e depois amanhã teremos a aula 3. Então tem tudo uma ordem e tu não podes perder nada. Eu quero também agradecer então a quem esteve comigo na aula 1, dar-vos os parabéns, tá? Por quererem aprender mais, por quererem realmente mudar, por não desistires de ti. Eu estou aqui contigo e prometo que desta vez vai dar certo. Então, obrigada por estarem desse lado e hoje nós vamos além e no fim da aula, só para quem ficar comigo até ao final, vai receber um miminho. Então vai receber uma aula secreta e um e-book de substituições. Então se eu tiro lá o alimento agressor que falamos na aula 1, pelo que é que eu substituo? Eu preparei um material muito bom para vocês, mas só para quem ficar comigo até o final, tá? Eu vou explicar tudo. Então fica aí, atenta, não percas nada e não queiras perder os miminhos. Combinado? Então, depois do que falamos na aula 1, qual é o jeito certo de emagrecer? Sim, existe um certo, existe um errado, existe uma verdade e existe uma mentira. Eu quero aqui, que a gente vá juntas em busca da verdade, porque não é relativo, o mundo não é relativo, o nosso corpo não é relativo. Existe algo que funciona e algo que não funciona. Então, depois de tudo o que falamos na aula 1, qual é o jeito certo de emagrecer? Não é dieta louca, não é fechar a boca, não é só contar calorias, não. Eu vou procurar o equilíbrio hormonal, o equilíbrio do meu metabolismo. Eu quero um metabolismo ativo, que funciona, um metabolismo que tem energia. Então, o equilíbrio hormonal e do meu metabolismo, um corpo desinflamado e nutrido e também menos stress e mais energia. Então, esse é o caminho. E eu tenho a certeza que nunca disseram, faz isto para emagrecer. Não, nunca disseram, vai lá desinflamar, vai lá equilibrar as tuas hormonas, vai lá diminuir esse stress. Mas é por aí que nós vamos. Então, primeiro passo, ok? Então, jeito certo, equilibrar as minhas hormonas. Sara, como é que eu começo então a trazer esse equilíbrio hormonal? Eu quero que equilibres as tuas hormonas desse lado através do teu prato de comida, de forma natural, sim. Não precisamos de suplementos, não precisamos de remédios para equilibrar as nossas hormonas. Vai ser através da nossa comida, aquela comida que vamos comer todos os dias. Isso vai equilibrar hormonas como insulina, cortisol, as hormonas do apetite, da saciedade, grelina, leptina, mas também as nossas hormonas, mais sexuais, então que muitas vezes estão ligadas ali só à nossa reprodução, à nossa fertilidade, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, mas que elas influenciam tudo na nossa vida, como falamos na aula 1. Então a nossa energia e elas também determinam se vamos ou não queimar gordura. Então o estrogênio, a progesterona, a testosterona, de novo, insulina, cortisol. Como é que eu vou equilibrar todas essas hormonas? Todas são fundamentais e eu quero que elas enviem, deem o comando certo para o meu corpo. Eu vou fazer isso sem restrição.
com refeições completas, com comida de verdade. Hoje vamos aprofundar um pouquinho na prática, tá, meninas? Então, aprender a comer, não é? Vocês já não sabem o que é comida de verdade, mas eu vou também, então, ajustar a minha alimentação ao longo do meu ciclo, ao longo das minhas fases, mesmo que eu já esteja na menopausa, mesmo que eu tenha pílula, toma pílula, ou o DIU, ou não menstruo por algum motivo, nós vamos ter flutuações hormonais, então em determinadas fases eu vou cuidar mais do meu estrogênio, outras fases eu vou cuidar mais da minha progesterona, então há fase em que eu vou colocar mais hidratos bons, há fase que eu posso reduzir um pouco o hidrato, mas lá para cuidar da minha progesterona, por exemplo, eu vou ter hidratos bons, as frutas, o arroz, a batata, fases do meu mês. Não é? Quem está na menopausa também vai ter essas variações alimentares e também pelos sintomas, não é? Fases do meu mês, dias da minha semana em que eu estou mais ansiosa, mais estressada, eu preciso de equilibrar esse stress. Né? Aqui voltando para a nossa hormona princesa, não é? A progesterona, que ela gosta dos hidratos, ela também precisa de calma. Né? Que a gente cuide do nosso stress. Então o estrogênio ele já lida assim com dias mais estressantes, não é? É aquela fase do mês em que a gente dá conta de tudo e que a gente aguenta um pouquinho mais de stress, mas esse stress vai bater ali no fim do nosso ciclo, não é? Antes de menstruar. Então eu preciso de entender essas flutuações e usar a minha alimentação, o meu prato de comida, o meu estilo de vida para equilibrar as minhas hormonas. Então o nutriente, a comida certa, na combinação certa. Hoje vamos ver isso na prática também, vamos falar sobre a combinação. Ninguém fala sobre uma refeição completa. Falam, uma refeição com 200 calorias, mas está bem completa, não é? Às vezes eu posso ir lá buscar um bom alimento, mas eu não o combino do jeito certo. Então também precisas dessa sabedoria e hoje vamos falar sobre isso. E quando eu começo a equilibrar as minhas hormonas, a magia acontece, tudo isto acontece. Eu entrei para a comunidade que estava acima dos 3 dígitos. Tive logo um excelente resultado, com menos 5 kg nos primeiros 21 dias. Entrei para a comunidade na turma de maio de 2024, na altura 104 kg, cansada, já sem conseguir subir escadas como deve ser, e desmotivada e sem autoconfiança nenhuma. Entrei para a comunidade e nestes quase 3 meses que aqui estou, já consegui emagrecer 14 kg. Entrei na comunidade no dia 8 de fevereiro de 2023. Nos primeiros 21 dias já tinha perdido 7 kg. Em um mês e meio perdi 14. Em 5 meses já tinha perdido 24 kg. Cheguei aos 84 kg, nunca tinha tido peso que começasse por 8 e sentia-me mal. Deparei-me convosco e aquilo que diziam começou a fazer sentido. Também os testemunhos das outras meninas foi muito importante para mim. Não passei fome absolutamente nenhuma. Aliás, acho que às vezes até como mais do que comia. E hoje estás com quantos quilos? Tinhas quantos? Neste momento estou com 61,5. Então, para garantir que eu estou no caminho certo, eu tenho que equilibrar as minhas hormonas, cuidar das minhas hormonas e eu tenho também então que desinflamar, que retirar os alimentos agressores para desinflamar. Então eu tenho que escolher um alimento que não vai inflamar lá o meu intestino, que vai nutrir sim o meu corpo, a comida de verdade. Então lá no final da aula, né, vamos ter o e-book das substituições, não te esqueças, né? Preparei com muito carinho, então tenho que começar a fazer essa troca. Este alimento inflama mais, mas eu vou trocar por este que é igualmente saboroso, mas vai nutrir o meu corpo sem desinflamar, vai dar força ao meu corpo para desinflamar, para limpar, para regenerar. Então eu quero mais energia, quero ter um corpo que funciona, que tem uma boa digestão, um intestino saudável, um corpo que elimina a gordura, mas não te esqueças que eu quero também que tenhas um corpo sem doença, sem dor. A inflamação traz a dor, então desinflamar para ter um corpo sem doença. Eu não quero apenas que emagreças, eu quero que fiques longe daqueles remédios, daqueles rótulos, daqueles diagnósticos. Eu quero que emagreças e te sintas bem. Então como te sentes? Isso é importante e de nada adianta emagrecer e perder saúde. A conta vai chegar um dia. Eu sei que muitas de vocês até emagreceram até hoje,
mas foi à custa da vossa saúde. A longo prazo, as coisas só vão piorar, porque um corpo com menos saúde não se torna só um corpo, não é? Uma vida que é mais pesada, literalmente. Pesada em peso, em sobrecarga, mas uma vida também menos feliz, não é? Uma vida de depressão, uma vida que a gente não tem ânimo, não tem vontade de viver. Então vamos retirar os alimentos agressores. Estou a ir pelo caminho certo, o jeito certo. E eu vou comer mais, comer melhor. Então vai ficar de lado a história de fechar a boca, de comer só um pouquinho. Eu vou aprender a comer. Eu vou aprender a comer mais para pesar menos, em vez de focar em cortar as calorias, na dieta louca, no déficit calórico. Eu vou ter energia para o meu dia, energia para queimar gordura, para fazer detox, lembram-se? Então, para fazer limpeza. Uma dieta detox não é uma dieta que é só líquidos, que é só sopinhas, que é só chazinhos, não. O corpo precisa de caloria. Então eu vou aprender a comer. E agora, meninas, nós vamos aprofundar nos segredos do emagrecimento. Então, pega papel, pega aí uma caneta e anota. Tá? Então, segredos do emagrecimento. Comida sem alimento agressor. Então, o alimento agressor vai ficar de lado. Já vou mostrar aqui alguns pratos, tá? Para vos inspirar desse lado, mas então eu quero comida. Eu quero também uma proteína um pouco mais alta e fracionada. Eu vou explicar. Não é para complicar. Mas, quando falamos em emagrecimento, a proteína ela tem que estar um pouco mais alta. Às vezes falam só disso, numa dieta de hipertrofia, não é? Quem quer ganhar muito músculo, não. Aí, claro, também é importante que a gente tenha proteína mínima, mas aí, por exemplo, nós vamos treinar mais, não é? Vamos estimular mais o nosso músculo. Eu pensaria também em mais hidrato, né? Que traz mais energia. Agora, no emagrecimento, eu quero a proteína mais alta. Hoje, muitas mulheres não conseguem emagrecer porque comem pouca proteína e ninguém lhes dá essa direção. No emagrecimento, eu preciso da proteína um pouco mais alta para proteger a massa muscular, né? Eu quero emagrecer, não quero perder músculo, eu quero perder gordura. Para aumentar a saciedade, também para melhorar ali o meu sistema imunitário, para equilibrar as hormonas, para ter energia e para ficar bem saciada. Então eu quero ali uma média, assim meninas, 30 gramas de proteína por refeição. Muitas de vocês estão a comer 5, 10 gramas de proteína. É muito pouco. E às vezes, mas eu até como lá no almoço, Sara, um bifinho assim da palma da minha mão, mas é só no almoço. Como é que está o teu pequeno almoço? Como é que está o teu lanche? Como é que estão as outras refeições? Então, geralmente são pobres em proteína, é por isso que depois vem a compulsão. Essa compulsão alimentar no fim do dia, essa vontade de comer doce, não é porque, eu sou compulsiva, não é porque tu tens um problema, não. Com certeza faltou proteína ali na primeira refeição. Então eu quero proteína mais alta, boas doses de proteína, proteínas que não são inflamatórias. Então boas doses de proteínas em todas as refeições e fracionada, ou seja, em todas as refeições, durante todo o dia. Não é só ali uma refeição com mais proteína e deu, não. Proteína mais alta e fracionada. Com isto, meninas, já vamos acelerar muito o teu emagrecimento desse lado. Depois, uma combinação inteligente de hidratos. Olha só, eu não estou a dizer para de comer hidratos. Agora vais ter que parar de comer hidratos, vais ter que deixar o arroz, a batata, a massa, as frutinhas. Não. Vamos e precisamos de ter esses hidratos, tá? É um erro, principalmente para nós mulheres, cortar os hidratos a 100%. Tá, isso vai afetar as nossas hormonas, isso vai comprometer o nosso emagrecimento. Então, em vez de cortar, eu vou aprender primeiro a escolher o hidrato certo, não é? Por exemplo, se eu vou escolher um cereal, que seja um cereal sem glúten, então vou ter bons hidratos. Não vou ter aquele pãozinho embalado, aquelas bolachinhas, não, vou ter arroz, batata, massa, uma massa sem glúten, vou ter frutas, então vou ter comida e eu vou combiná-lo do jeito certo. Então, em vez de cortar o hidrato da minha vida, porque isso vai durar até quando? Eu emagreci. Quando corto hidratos, Sara, eu emagreço. Mas quando eu volto a comer, eu volto a engordar.
Aqui estamos a falar de não voltar a engordar. Então eu vou escolher o hidrato, combiná-lo do jeito certo. Há fases que sim, que eu vou ter mais hidrato, menos hidrato, então essa variação também é uma forma inteligente de comer o hidrato e até mesmo o horário. Por exemplo, meus amores, falamos sobre stress. Cortam o hidrato e cortam o hidrato no fim do dia, né? Nada de hidrato na última refeição do dia, nada de hidrato no fim do dia, no jantar. Se eu tenho uma mulher que está muito estressada, talvez seja o melhor horário para eu colocar um bom hidrato, porque vai reduzir os níveis de stress, os níveis de cortisol, vai relaxar, vai promover um relaxamento do corpo, o corpo vai receber aquela energia boa. Agora eu posso relaxar, isso vai promover um bom sono. Então, às vezes pode ser interessante eu colocar o hidrato no fim do dia, pensando no cansaço da mulher. Então vou escolher um bom hidrato e vou combiná-lo do jeito certo, com uma boa dose de proteína. Lembram-se? A proteína em todas as refeições. Então se eu tenho o hidrato, a proteína vai estar lá. Isso vai mudar, então eu vou absorver o hidrato de outra forma. Eu não vou comer uma panela de arroz, eu tenho ali um bom bife, por exemplo, uma boa dose de proteína vegetal. Então isso vai equilibrar, mas eu vou ter também uma boa dose de fibras, de gordura. Então quando eu penso em comer o hidrato de forma inteligente, proteína, gordura boa, fibras, já vamos ver aqui alguns exemplos no prato, tá? Mas essa combinação vai mudar tudo. E vês, eu disse, vamos comer mais e melhor. Vamos comer mais para pesar menos, porque isso vai mudar todo o teu metabolismo. E enviamos uma informação diferente quando combinamos os alimentos do jeito certo. E eu vou ter também, então, as proteínas, o hidrato combinado do jeito certo, e eu vou ter boas fontes de fibra e gorduras boas na minha alimentação. Então as fibras, os verdadeiros alimentos ricos em fibra, não é um pãozinho integral, não é bolachinha, não. Os alimentos crus, as frutas, as saladas, os legumes, as próprias sementes também, os frutos secos, também são alimentos crus, vão ter uma grande dose de fibra, vão me deixar saciada, vão fazer ali um estoquezinho para que não haja um pico de açúcar no sangue, vão promover a saúde do meu intestino, porque vão alimentar as bactérias boas do meu intestino. Então, como eu falo com as minhas alunas, as bactérias de mulher magra e saudável, e eu vou também trazer as gorduras boas. Olha só, às vezes quando queres lá emagrecer, corta gordura não. Nós precisamos de gorduras boas, então coma mais gorduras boas se queres emagrecer. Esse é o jeito certo, a gordura boa é fundamental também para a nossa saciedade, para a nossa pele, até para o nosso intestino, para as nossas hormonas. Precisamos de gorduras boas e vão nos deixar saciadas de novo, vão equilibrar, não vamos ter picos de insulina. A gente já vai falar sobre a insulina. Só quando eu tenho uma boa dose de proteína, quando eu tenho os hidratos combinados do jeito certo, uma fibrazinha, uma gordura boa, eu tenho níveis estáveis de insulina. Então eu tenho um metabolismo muito mais equilibrado. Essa hormona importante está equilibrada. Então vou trazer as fibras, gorduras boas. Quando eu penso, meninas, em alimentos para emagrecer, para perder gordura na barriga, alimentos que dão suporte a quê? Ao fígado, ao intestino, que são dois órgãos importantes, fundamentais para a eliminação, né? Para a limpeza, para a eliminação de gordura. Então, quando eu penso em fígado, eu vou trazer alimentos mais amargos. Então, lá numa saladinha eu posso colocar uma rúcula, posso fazer um chazinho de gengibre, eu posso ter até variar as folhas da salada, não sei só alface, posso pôr uma chicória, uns canónigos, uma rúcula, uma alface roxa, então um agrião, mas é mais azedo, é isso, eu quero mesmo trazer esse alimento azedo. Isso vai ajudar o meu fígado a trabalhar mais. Então não precisa de ser só uma salada só de rúcula, não, posso trazer um pouquinho de rúcula, também um chazinho de gengibre, como eu falei, um vinagre, então trazer alimentos amargos.
vai ajudar o meu fígado. Então há uma motivação para eu começar a comer mais deste alimento. Vai ajudar o meu fígado, que vai ajudar a fazer detox, vai ajudar a queimar a gordura na barriga. Eu vou pensar também então em nutrir o meu intestino. Já falamos aqui de pontos importantes para ter um intestino saudável, seja retirar os alimentos agressores, seja ter boas fontes de fibra, mas eu posso também pensar nos alimentos fermentados, como um chucrute, um kefir sem leite, então um kefir à base de leite de coco ou de água, as nossas alunas usam esse, ou por exemplo uma kombucha, não é? Alimentos que têm ali probióticos, também os alimentos ricos em fibra e alimentos verdes escuros. Então eu vou trazer alimentos que vão promover a saúde do meu intestino, saúde, mas que vão promover a eliminação também, então limpeza e a queima de gordura. Então trata-se de usar os alimentos a meu favor, comer comida boa, não é? Tem que ser sim saborosa, mas com intenção de nutrir o meu corpo, a intenção de ter uma boa combinação, não é? Dentro da comunidade, até aqui um segredinho da comunidade, não é? A gente tem a nossa fórmula mágica. Já passei aqui, não é? A gente falou sobre proteína, gordura boa, fibras. Então esse é um segredinho das nossas alunas para montar e ter sempre pratos completos, com aquilo que elas têm em casa, em que elas vão combinar os alimentos que elas gostam, mas vão ter ali um prato que vai promover o emagrecimento sem que elas precisem de contar calorias, de pesar comida. Então esse é o segredinho, não é? A fórmula mágica de combinar alimentos do jeito certo para que eu não tenha que estar a contar calorias e pesar comida. Então já falamos aqui de vários pontos. A combinação é muito importante para equilibrar para o controle da insulina e os horários também. Então não se trata de comer em qualquer horário. Okay? Às vezes ouvimos isso, podes comer em qualquer horário, tanto faz, desde que batas aquelas calorias, desde que feches aquele déficit calórico. Mentira! Zero conhecimento do nosso corpo. De novo, mentira. Existe uma verdade, existe um certo, existe um errado. E o que é que nós sabemos? O que é que a crononutrição nos diz? Que uma caloria às 9 da noite é diferente dessa mesma caloria, desse mesmo alimento às 4 da tarde, por exemplo. Então os horários também são importantes, até pensando nesse equilíbrio da insulina também. Uma insulina que está sempre alta, e muitas de vocês já têm uma resistência à insulina, já têm uma diabetes, ela impede o emagrecimento, mesmo que eu coma só um pouquinho. Insulina alta, o cofre das gorduras está fechado. Ela vai sempre enviar o sinal para o corpo de acumula gordura, mesmo que comas só um pouquinho. Então eu tenho que equilibrar essa insulina, até porque insulina muito alta, sabes o que traz? Muito stress, muita ansiedade e compulsão. Então níveis de insulina altos afetam também o nosso comportamento. Mas eu não sei o que aconteceu, veio aquela fome. Pois é, a gente não controla, quem está a controlar são as nossas hormonas. Por isso nós temos que olhar para elas, temos que garantir uma boa sensibilidade à insulina e equilibrar os níveis de açúcar no sangue. E vamos fazer isso através da qualidade, da composição e do horário também. Dentro da comunidade, o Henrique, não é? O meu marido, que é mentor da comunidade Sempre Magra, ele trabalha muito, não é? O equilíbrio do ciclo circadiano, respeitar o nosso relógio. O corpo tem um relógio interno, então há bons horários para comer, há horários que não são tão interessantes, melhores horários até para treinar, mas existe, não é? A gente ao acordar está mais resistente à insulina, depois das 6 da tarde está mais resistente à insulina. Então precisamos de olhar para os horários também. Às vezes esse ajuste faz que só um ajuste de horários tu emagreças mais comendo a mesma coisa. Então não é só déficit calórico, trata-se de ter um metabolismo ativo, que vai queimar mais gordura, que vai ter mais energia. Então deixamos de enviar o sinal ao corpo de acumula gordura. Aí a magia acontece. Para a magia acontecer, então segredinho do emagrecimento também, menos stress. Então não vamos emagrecer se estivermos muito estressados. Então eu preciso esvaziar o meu copo. Também o corpo, não é? Muitas vezes nós estamos muito estressados, estamos muito inflamados. Então tudo o que falamos até agora já vai diminuir naturalmente o nosso stress. Mas precisamos de equilibrar o stress do nosso dia, precisamos de mudar o nosso comportamento, seja em frente às pessoas,
não é? Nos ambientes, seja também em frente ao alimento. Dessa forma, eu começo a ter um resultado muito mais completo. Eu consigo criar algo que eu mantenho, porque eu estou a mudar a relação com o alimento. Eu estou a ter uma nova relação com a comida, Sara. Antes era um stress. Como é que pode ser um stress aquilo que eu vou comer? Porque se eu como todos os dias, eu vou viver estressada. Pois é assim que eu estou a viver, Sara. Errado. Então eu vou ter uma nova relação com o alimento. Já não é um stress. Eu gosto do que como, né? As nossas alunas é isso. Meu Deus, eu adoro ali o meu pequeno almoço, adoro comer as minhas frutas. Eu gosto daquilo que como, gosto daquilo que como de segunda a domingo. Então eu não preciso de um dia do lixo. Então eu consigo esvaziar o copo, eu vejo o resultado, então eu tenho o resultado, isso motiva-me, então eu começo a mudar toda a minha vida e eu consigo manter essa mudança, ou seja, eu consigo manter-me nesse caminho para ter resultado, para continuar, para esvaziar as caixinhas da gordura. Então, mas eu emagreci 10 quilos, mas ainda continuo com gordura na barriga, eu nunca consegui perder a gordura na barriga, porquê? Vocês não emagrecem tudo. O que precisam de emagrecer, vocês voltam a engordar. Para! O verdadeiro emagrecimento acontece 2 meses depois. Então sim, nós vamos começar a emagrecer rápido, ter resultado rápido, não precisamos de muito tempo, mas se passado 2 meses esse resultado não continua, se eu não estou cada vez melhor, cada vez a ter mais resultado, cada vez está mais fácil, o verdadeiro emagrecimento não está a acontecer. Isso que eu falei lá no início, muitas de vocês não estão a emagrecer de verdade, estão a perder saúde, estão a perder músculo e a ganhar gordura. Então eu preciso criar algo que eu vou manter, para que o meu resultado não vá embora, para que eu ganhe cada vez mais saúde, para que eu tenha cada vez mais resultado. E só depois de tudo isto, então olha só, tudo que já falamos até aqui, tudo o que já aprendeste, não é? Todos os segredinhos, não é? Todo o jeito certo. E só depois disto, de eu ajustar tudo isto, é que eu vou focar também nas quantidades. Então, dentro da comunidade, eu trabalho com as alunas, não é? Depois destes passos, também a prática. Então, as quantidades. Primeiro, focar sempre na qualidade. Mas é claro que nós temos que equilibrar as quantidades, que ajustar as quantidades, não é? Até porque às vezes temos mulheres que têm necessidades diferentes, não é? Que têm mais peso, menos peso, têm um dia mais ativo, têm um dia menos ativo. Então é necessário um ajuste de quantidades ali na combinação. Mas primeiro a gente foca na qualidade, mas depois eu preciso focar na quantidade também, porque hoje também vemos muitas mulheres que comem super saudável, não é? Já não como alimentos agressores, Sara. Eu já tenho tudo certinho, tenho aqueles alimentos todos bons, sem glúten, mas eu engordei, mas não consigo emagrecer. Também dá para engordar a comer saudável. Então eu tenho que olhar para as quantidades também, com certeza. Mas isso não quer dizer que tenho que contar calorias, tá? As nossas alunas ajustam, elas têm essa sabedoria, a gente trabalha na prática, até ali com as aulas práticas, na cozinha, essa quantidade, mas sem contar calorias e sem que elas tenham a necessidade de pesar comida. E com todos estes segredos, a magia acontece, olha só. Eu entrei para a comunidade em maio de 2022. Na altura eu pesava 71 kg, eu tinha hipertiroidismo, tomava medicação, deixei de tomar, neste caso deixei de ter o hipertiroidismo. Eu cheguei aos 58 kg, peso que eu nunca tinha tido antes. O meu máximo de peso em toda a minha vida foram 78 kg e ter 58 menos 20 kg, aquilo para mim continua a ser o máximo. Olá, eu sou a Liliana Pinto, sou da turma de janeiro de 2024, já perdi 31 quilos. Desde que entrei na comunidade, a minha vida mudou completamente, não só a minha como a da minha família. Ganhei muita saúde, muita energia e uma família grande de amigas e de mulheres guerreiras inspiradoras. Muito obrigada por tudo. 21,5 kg. Uau! Em 2018 engravidei o meu primeiro filho, em que no fim da gestação eu tinha 130 kg. O que é certo é que logo no primeiro desafio de 21 dias eu perdi 7 kg. E eu disse, não pode, que alguma coisa está a funcionar. E depois eu vi que realmente aquilo estava a funcionar e disse, as inscrições abriram às 6 e eu às 6h02 já tinha pagamento confirmado. Já estava certo, eu disse. Ótimo! Esta vaga eu não vou perder. E quando falamos em emagrecer do jeito certo, existe um ponto que não
pode ser ignorado. E não é a água. A água é fundamental, estarmos hidratadas, sim, é fundamental para ter saúde, para emagrecer, mas eu não venho aqui dizer-te o básico. Então, um ponto que não pode ser ignorado é o teu ambiente. Então, o ambiente, esta água representa o ambiente. E esta és tu. E quando mergulhada num ambiente pesado, num ambiente que não tens apoio, quando não pedes ajuda, quando estás frustrada porque já tentaste muita coisa, não é? Quando estás sobrecarregada, um corpo inflamado, um corpo pesado e continuas lá no ambiente errado, o que é que acontece? Eu não tenho energia, Sara. Eu não tenho força. Eu não vou conseguir. Não é para mim não dá, eu vou desistir, eu estou apagada, eu não tenho motivação, eu não tenho bons exemplos, eu só tenho maus exemplos, eu não tenho força, eu estou fraca. Porém, o poder do ambiente faz o quê? Continuas lá sem força, mas aí tens o ambiente forte do teu lado, tens um ambiente certo que te vai motivar e olha só, tu voltas com energia, às vezes com mais energia, com o dobro da força, com motivação. Então o ambiente sim faz toda a diferença e talvez hoje tenhas ignorado esse impacto do mau ambiente, talvez hoje tenhas ignorado o quão mau está a ser não ter um ambiente que te apoia, o quão mau é continuar sozinha, o quão errado é seguir sem ajuda, sem um ambiente que te vai dar essa força. E foi justamente por isso que nós não criamos um simples curso de emagrecimento para entregar um plano, não. Nós criamos uma nova comunidade, a comunidade Sempre Magra. E a nossa comunidade, ela tem 5 pilares: a nutrição, a saúde emocional, a saúde mental, ferramentas práticas, e eu tenho também que ter um ambiente motivador. Então dentro da comunidade não só tens a minha luz, a minha força, a força do Henrique, como tens a força de milhares de mulheres, porque é isso que talvez esteja a faltar desse lado, talvez seja isso que sempre faltou, um ambiente. Às vezes não conseguimos mudar a nossa família, às vezes não conseguimos, não é? Nem vamos mudar o ambiente de trabalho, mas eu preciso de ter pelo menos um ambiente que me vai motivar, que vai ser luz, que me vai dar força. E na próxima aula eu vou mostrar-te tudo sobre a comunidade Sempre Magra, o que acontece lá dentro, o passo a passo que as nossas alunas seguem, e vais descobrir como também podes fazer parte dela, porque eu vou abrir vagas de forma limitada para a próxima turma da comunidade na quinta-feira. Então na aula da manhã eu vou explicar tudo. Quem estiver comigo na aula da manhã vai ter condições especiais, tá? Para aproveitar esta oportunidade única. Então eu quero-te comigo amanhã. Eu quero continuar a dar-te essa força, essa luz. Eu quero estar do teu lado também. E agora, como prometido também, então para quem ficou até o final, então eu vou explicar o que é que tens que fazer para receber o e-book e também uma aula secreta, um miminho extra antes da aula 13, então aí algo que te vai ajudar muito desse lado. Então, e mereces, porque chegaste até aqui, não ficaste pelo caminho. Então olha só, a minha equipa vai colocar aqui no chat o link. Tu vais clicar no link, vais preencher a lista de presença, conta-me também se estás a gostar, o que é que já aplicaste, então deixa-me um feedback e depois vais ver a aula, vais ter acesso à aula secreta. É importante que vejas essa aula assim que possível, tá? E antes da aula 3, tens que começar já a aplicar o que eu vou contar nessa aula e vamos também enviar-te então um e-book de substituições pelo e-mail e WhatsApp. Combinado? Então esses materiais vão ser enviados apenas para quem tiver preenchido a lista de presença, então apenas para as comprometidas. Então olha só tudo o que aprendeste hoje. Então falamos do jeito certo
para emagrecer. E eu vejo-te amanhã. Então amanhã temos a aula 3, a aula mais importante, porque eu vou-te mostrar, eu vou-te passar o exato passo a passo que as nossas alunas seguem dentro da comunidade Sempre Magra. Então o plano de ação para emagrecer com saúde e sem voltar a engordar. Então até amanhã.